Papa, o Vaticano, disse que os padres podem conceder a bênção aos gays. A Igreja Católica está dizendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eles disseram que a Igreja não mudou o seu dogma. Continua considerando o casamento homossexual como algo proibido. Confuso? Sim. Mas neste vídeo eu quero mostrar que o Papa Francisco, o Vaticano, a Igreja Católica, ela não está dando uma escorregada, não. Essa é exatamente a Igreja Católica. Ela está simplesmente seguindo o princípio de sempre, sendo sutil, confusa, astuta. É sobre isso que eu quero falar. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Ora, como que você pode abençoar algo que você condena? A gente não está dizendo aqui que os gays não possam se arrepender e crer, assim como qualquer outro pecador. Mas você não pode dizer assim, chega uma pessoa ali, ela pode ter, essa pessoa, ela roubou, aí você abençoa o roubo. Isso não faz sentido. Uma pessoa roubou, uma pessoa mentiu, uma pessoa enganou, e ela se aproximou e fala, eu preciso de Deus, me ajude. É óbvio, nós clamaremos a Deus que Deus a abençoe, e a primeira bênção que Deus dará a essa pessoa é a bênção do arrependimento, de levá-la ao arrependimento, de reconhecer que aquilo que ela fez é errado e lhe dar a salvação. Agora, como que você pode dizer assim, eu abençoo o gay, a prática, como que você pode fazer um negócio desse? Então assim, Deus em Deuteronômio, ele deu uma lista de pecados e incluiu a perversão sexual. O homossexualismo, obviamente, faz parte disso. Depois de passar essa lista de pecados, Deus disse que, se o povo não obedecesse os mandamentos, Deus iria amaldiçoar o povo. Leia comigo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E aí vem uma lista de bênçãos. Mas, depois Deus continua dizendo assim, se vocês não ouvirem o que eu estou dizendo, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, que inclui a pureza sexual, se vocês não ouvirem os meus mandamentos, eu vou amaldiçoar vocês. Em Lucas 11, Jesus está pregando. No meio da multidão, alguém diz assim, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ou seja, estavam falando de Maria. Mas Jesus responde assim, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A palavra bem-aventurado aqui é makarios no grego e significa abençoado, feliz. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e guarda. Em Romanos capítulo 1, Paulo está dizendo que Deus está irado com o homem porque o homem rejeitou o conhecimento de Deus. Por isso, Deus amaldiçoou o homem entregando-o à idolatria e ao homossexualismo, à perversão sexual. Em Romanos 1,18, Paulo diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A expressão, a ira de Deus está sobre toda impiedade, significa Deus está amaldiçoando todo aquele que comete impiedade, que comete o mal, que desobedece à palavra de Deus. E Paulo continua afirmando que esses homens negaram Deus e passaram a fazer imagens e a adorar ídolos. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Como? Porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida bênção do Papa. Não, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ou seja, Paulo está dizendo que o próprio homossexualismo é o juízo de Deus sobre homens que abandonaram Deus. É Deus amaldiçoando os homens porque sua rebeldia contra o Criador se fez notória. Portanto, como que você pode abençoar o que Paulo aqui em Romanos 1, que Paulo aqui é boca de Deus, como que você pode abençoar o que Deus está amaldiçoando? Como eu disse, isso não significa que eles não possam serem salvos, que eles não possam ouvir o Evangelho, se arrepender e crer e serem salvos, mas como você pode abençoar o que Deus está dizendo que ele não abençoa? Tá. Mas agora vamos explicar o que o Papa Francisco, o Vaticano, a Igreja Católica, está fazendo nesse momento. Não é nada novo. É o modo operante da Igreja Católica. Martin Lloyd-Jones, ao falar da Igreja Católica, a chama de apóstata, como os reformadores sempre chamaram. Mas ele diz assim, não se trata de uma simples questão sobre negação da verdade, mas antes de um acréscimo. Ou seja, não é de início uma negação explícita,
mas é alguma coisa que eles acrescentam que acaba por negar o que eles mesmos dizem. E Martin Lloyd Jones, no seu livro A Igreja Católica, sobre a Igreja Católica, ele continua afirmando que, se você olhar de maneira descuidada, a Igreja Católica parece até ortodoxa. Ortodoxo significa estar em conformidade com a doutrina correta. Ou seja, se você olhar de uma maneira meio descuidada, parecerá que ela está falando a verdade. Está repetindo o ensino de Jesus. E veja, de início, superficialmente, até parece que a Igreja Católica é completamente ortodoxa. Veja como que, por exemplo, ela acredita que Jesus é Deus, acredita nos milagres, na obra substitutiva, na ressurreição. Crê na Bíblia como palavra de Deus, gente. Alguns pastores dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, tem muita coisa aqui que não é Deus dizendo, mas algumas coisas, sim, é Deus dizendo. Isso é heresia, isso é liberalismo teológico. Alguns pastores creem nisso. A Igreja Católica não. Ela é extremamente ortodoxa quanto a este respeito. Você já ouviu algum padre falando em atualizar a Bíblia? De modo nenhum. Mas aqui é que está a sutileza da Igreja Católica. Apesar de não falar em atualizar a Bíblia, ela está atualizando a Bíblia o tempo todo. A Igreja Católica afirma uma verdade, aí você pensa, meu Deus, ela está certa. E logo em seguida, ela acrescenta algo que nega o que ela mesma disse. Deixe-me dar alguns exemplos. A Igreja Católica permite idolatria? Não, não permite. Não permite. De início, se você lê lá o documento oficial, há uma proibição em relação a isso. Mas no instante seguinte, está todo mundo idolatrando. E eles dizem que não. Por exemplo, famoso lá, o Círio de Nazaré, aquele, o cordão lá, o pessoal vai e corta um pedaço e chora porque está levando um pedacinho daquele círio abençoado para casa e aí então a casa estará sendo abençoada. Mas não tem idolatria de forma alguma. Eu estou aqui do lado de Aparecida do Norte, os romeiros andam quilômetros e chegam e quando olham a Maria ali, a imagem, eles colocam a mão, quer dizer, nem pode, né, mas porque é tão sagrado que nem pode colocar a mão, mas de longe, só de olharem, eles choram e eles ficam completamente emocionados, se ajoelham e, enfim, fazem orações e preces. Mas dizem eles, mas você não tem uma imagem da sua mãe? Sim, eu tenho, mas eu não me ajoelho diante de uma foto da minha mãe e nem faço pedidos a ela, como se ela estivesse presente em todos os lugares, porque se eu estou fazendo um pedido aqui para minha mãe e um fulano, meu irmão, está lá no Japão e está fazendo um pedido para minha mãe também, então a minha mãe tem que ser Deus, ela tem que estar presente em todos os lugares. Outro exemplo, que o próprio Martin Lloyd Jones cita, o divórcio. Na Igreja Católica não se pode divorciar em hipótese alguma, mas toda hora não tem alguém se divorciando e casando novamente? É como comenta o Martin Lloyd Jones, ele sempre tem uma explicação. Não, este casamento não valeu e por aí vai. E dão assim umas piruetas argumentativas para permitir o divórcio de modo que eles não permitem o divórcio. Confuso, né? Eu sei, mas é assim que é confuso. Não pode casamento gay, Deus não aprova. Deus não abençoa o casamento gay, mas eu estou abençoando sim os gays e por aí vai. A Igreja Católica prega a unidade, mesmo sendo completamente desunida. A igreja vem e condena Joana d'Arc à fogueira, outro vem e considera Joana d'Arc uma santa. No Concílio de Trento, a Igreja Católica diz que os protestantes são hereges e são excomungados. No Vaticano II, são irmãos separados, mas são irmãos. E de maneira oficial ela muda, e nos bastidores também, porque padres não concordam entre si. Você verá padre falando que não, protestantes podem ser salvos sim, outros padres dizendo que não, mas eles são unidos sim. Confuso? É confuso como a história aí da bênção em relação aos gays. Na Igreja Católica tem gente que é sensacionista, tem gente que crê na continuidade dos dons. Eu moro aqui do lado do maior movimento carismático católico, mas não, eles não têm divisão de forma alguma. Na bula Unigênitos, proclamada em 1713, o Papa, ex cátedra, ou seja, da cadeira, ele proibiu a leitura da Bíblia por todos. Lembrando, quando o Papa fala ex cátedra, da cadeira, sobre fé e moral, ele é infalível, creem os católicos. E sobre a questão dos gays, ele está falando de maneira infalível, não. Afinal, é sobre moral, né? Enfim, aí eles sempre têm uma desculpa para dizer, não, mas aqui não é ex cátedra, e por aí vai. Enfim, então um Papa, ele falou de maneira infalível, o povo não pode ler a Bíblia. Mas o próprio Catecismo da Igreja Católica diz, a Igreja exorta com ardor a todos os fiéis que aprendam a sublime ciência de Jesus pela leitura das Escrituras. Foi por isso que na Dieta de Worms, quando Lutero foi chamado a negar o que acreditava, ele disse, mas como? Como eu vou me submeter a concílios e a papas que eles entram em contradição o tempo todo? Eu citei alguns exemplos aqui, mas há muitos e muitos e muitos. Portanto, o Papa não está dando um deslize. A Igreja Católica atual não está dando um deslize. Ela está seguindo o que sempre foi, uma metamorfose ambulante que muda a toda hora, mas insiste em dizer que nunca mudou. Sim, tão contraditório quando dizer Deus não abençoa o casamento gay, mas eu estou abençoando aqui agora.